Camaradregues! Outubro acabou e é pra gente comemorar. Domingo foi um dia de vitória, de um mês que nunca acabava. Sério, eu só torcia pra terminar viva. Você provavelmente foi trabalhar de ressaca na segunda por ter bebido muito pra comemorar essa grande vitória. Eu também, camaradreg. Só estou aqui linda na sua frente, maravilhosa, é porque na verdade eu gravei este vídeo confiante de um Brasil melhor. Poderemos voltar a sorrir, voltar a ter ternura, termos leveza, mas sabendo do nosso horizonte. Inclusive, resgatar e incutir nos brasileiros uma subjetividade menos fascista, né? Precisamos resgatar esse Brasil. Se bem que a gente sempre soube que as bases fascistas estavam lá. O país da cordialidade, da democracia racial, era só a propaganda que o bolsonarismo desvelou. Lula e nós vencemos o Bolsonaro nas eleições, mas a que custo? O tema do vídeo de hoje é sobre desafios para o Brasil agora. Doutora Drag! Camaradregues, eu não sei por onde começar esse vídeo. Primeiro, eu quero dizer para vocês que eu não tô botando água no chopp de ninguém, por favor. É só um lembrete sincero para a gente pensar os próximos dias e os próximos anos. Lembrete para mim mesma também. Primeiro porque teremos Bolsonaro até 31 de dezembro. Sim, a gente vai ter ele até 31 de dezembro. E coisas inimagináveis irão acontecer. Ou não. Todos que me acompanham aqui sabem da centralidade da pauta ecológica e da pauta gênero e sexualidade daqui do nosso canal. Pensando nisso, eu separei alguns desafios que teremos quanto ao meio ambiente, já que no governo Bolsonaro as coisas ficaram pior do que já eram. E não podemos, gente, nos dar ao luxo de acabar com a Amazônia ou com as terras dos povos originários. Estamos falando de que o mundo inteiro caminha para uma catástrofe ambiental sem retorno. Se tivéssemos mais 4 anos de governo Bolsonaro, é sabido que teríamos impactos desastrosos e sem volta na Amazônia. E isso impacta não só a gente aqui no Brasil. Afeta as chuvas, afeta a América do Sul e afeta tudo, bem como outras áreas. É algo muito sério. E a Amazônia no governo Bolsonaro, ela foi afetada, misturando ali milícia, tráfico, garimpo e tudo de ruim nessas regiões. Segundo o Globo, por exemplo, a Polícia Federal abriu 21,8% a mais de inquéritos para investigar garimpo, narcotráfico, pesca ilegal na Amazônia. Isso tudo no ano de 2021 foi maior do que no ano anterior. São mais ou menos 3 inquéritos por dia, segundo essa reportagem. O número de investigações, de acordo com as autoridades, ainda está distante do ideal e é indício do aumento da criminalidade na região. Quando se fala de meio ambiente, muita coisa está em jogo. Só para vocês terem ideia, eu vou elencar alguns projetos de lei que podem tramitar na Câmara ano que vem. Mas antes, olha só, eu vou trazer péssimas notícias, pois os nossos deputados eleitos para atuar entre 2023 a 2026, a maioria, ou seja, 43%, são opositores à pauta socioambiental. Apenas 27% são considerados verdes e 30% são os volúveis, ou seja, votam conforme as articulações que são feitas. E isso é preocupante, pois temos muita, mas muita coisa para reverter que foi feita no governo Bolsonaro e tem muito PL para rolar nesses anos. Vejam só, temos o PL 490/07, que é sobre demarcação de terras indígenas. A gente sabe que parte considerável ali da Amazônia é terra indígena e não pode ser desmatada de forma alguma, gente. Além desse projeto, tem também o 191/20, que trata sobre mineração e atividades de alto impacto em terras indígenas. Se você entrar lá no site da Câmara, você vai ver as falas dos deputados e tem uma da Joênia Wapichana, este ano ainda, e ela diz assim, ó: a questão é bem preocupante. Se é dessa forma que se trabalha um tema tão importante e tão polêmico, considerando questão de ideologia querer explorar as terras indígenas a qualquer custo, isso pode novamente causar o extermínio dos povos indígenas. Portanto, vejo com grande preocupação esses dois projetos, o PL 191/20 e o PL 490/07.
porque têm sido tramitados de forma acelerada aqui e sem a participação dos povos indígenas, que em nenhum momento tiveram oportunidade de se manifestar em relação a esses dois projetos. Gente, proteger a Amazônia é também proteger os povos indígenas. Também temos o projeto de lei 5544/20, que regulamenta a prática da caça esportiva dos animais no Brasil. Isso envolve atos de perseguição, captura e até abate. Eu nem preciso comentar quão descabido é isso, gente. É um projeto assim, sem pé e nem cabeça. Temos também, gente, o PL 36/21. Ele propõe ampliar o prazo de inscrição para propriedades que pretendem obter benefícios do programa de regularização ambiental. Olha só, se a gente pensar lá em 2012, a Dilma, ela aprovou um novo Código Florestal. E isso foi um marco para evitar desmatamento ou diminuir o desmatamento. E aí nós vimos que depois do golpe e no governo Bolsonaro, o desmatamento aumentou de forma vertiginosa. Vocês vão lembrar, lá que no debate, o Bolsonaro falou que o governo dele desmatou menos do que o governo Lula. Será? Lula desmentiu e mandou a real. E o seu é o maior todo ano. Vocês estão brincando de desmatar, vocês estão brincando de abrir cerca, vocês estão brincando de derrubar árvore. A gente sabe que Bolsonaro mentiu, pois ele mente até falar chega. E ele não disse que no governo dele o desmatamento aumentou vertiginosamente e que as ações dos governos petistas foram justamente para diminuir o desmatamento e estavam caminhando positivamente até o golpe. Então, vocês podem conferir neste gráfico que eu vou deixar aí na tela para vocês. Até a Zambelli divulgou isso como uma coisa maravilhosa. Olha, a coisa não acaba e nós temos o PL 510/21. Ele trata de grilagem. E aí eu preciso explicar para vocês o que é grilagem. Segundo a WWF Brasil, que é World Wide Fund for Nature, o termo grilagem ele vem da descrição de uma prática antiga de envelhecer documentos forjados e ali para conseguir a posse de determinada área ali de uma terra. Basicamente, gente, a grilagem é a prática de invadir áreas públicas, fraudar documentos para simular a posse daquele terreno. E também, olha só, temos também um projeto, ele é 2159/2021, que a Kátia Motosserra, ou melhor, a Kátia Abreu, que se fudeu e não foi reeleita, mas esse projeto dela vai ser de novo colocado em votação. Esse projeto tem como proposta a flexibilização e enfraquecimento das normas de licenciamento ambiental no Brasil. Tem também, e não para, né, gente, o PL 3511/19 do Código Florestal, que junto com os outros PLs viabilizaria a regularização de 4 milhões de hectares desmatados ilegalmente, segundo a Secretaria Executiva do Observatório do Código Florestal. Olha, enfim, eu quero dizer que é muita coisa. É, gata. E eu preciso que vocês relembrem e vou botar uma tabelinha na lateral para vocês. PL 490/07, demarcação de terras indígenas. PL 191/20, mineração e atividades de alto impacto em terras indígenas. PL 5544/20, sobre caça. PL 36/21, sobre o Código Florestal. PL 2159/21, licenciamento. PL 3511/19, sobre o Código Florestal. Bem, muito código, tarará, muito PL. E agora, Dimitra? O que fazer para ajudar a barrar esses projetos que vão acabar com a Amazônia? Primeiro, você tem que ter em mente e não se esquecer em quem votou. E cobrar do seu deputado ou deputada posições a favor do meio ambiente e da Amazônia, tá bom? Primeiro ponto. Se organize ao máximo em grupos, movimentos, coletivos, partidos, até vai lá militar lá no sofá, associações de bairro. E ali, nos momentos certos, vocês podem agir juntos. E aqui vai uma dica de milhões. Crie um alerta no Google. Vou colocar aqui na tela para vocês.
Vocês podem receber e-mails quando novos resultados sobre determinado tópico que você deseja aparecer na pesquisa do Google, você pode programar isso. Separe temas, PLs, tudo o que você acha importante de acompanhar para os próximos 4 anos. Crie seus alertas. Vamos precisar de vocês e vamos precisar da sua memória longa. O vídeo de hoje é só e somente sobre a pauta ambiental, mas eu não queria ir embora sem deixar aqui um shadezinho, um alerta para figuras que nos aliamos nessas eleições. Fiquemos em alerta sim. Não se esqueçam nunca, gente, do nosso horizonte. Figuras como a Tebet, que tem problemas com o meio ambiente, Janones, né, que foi uma máquina aí que soltou tudo que podia também de ruim para ajudar o Lula, mas algumas coisas eu não concordei durante as eleições, até Frota, enfim. Todos essas figuras, na verdade, elas foram muito importantes para a gente virar voto mesmo. Devemos agradecer essa aliança? Claro, mas também não podemos recuar nossas pautas, que não são tão caras enquanto esquerda. Falar de meio ambiente, LGBTs, mulheres, lutar contra o racismo. Então, jamais recuem da pauta que nos faz ser de esquerda. E aí, nas eleições, eu tive que ouvir disparates, assim, que estava ok, até ser homofóbico para combater o bolsonarismo. Gente, pelo amor de Deus. Eu lembrei até de um TikTok meu. Gente, o que está acontecendo? Vocês não se amam? Então, assim, aqui é só um alerta para os próximos 4 anos a gente ir requentando, pensando, refletindo, combatendo quando necessário, ok? Enfim, camaradrags, é isso. Fiquemos atentas para os próximos anos. Bebam água e não percam a memória. Comentem aqui o que acharam, até porque tem tanta coisa que eu poderia abordar e claramente não daria para fazer isso em um vídeo. Até mesmo porque a gente precisa falar de tudo por aqui. Olha, beijinhos longos e prósperos. Espero que tenham gostado e antes de dar o tchau, aproveitem e entrem para o nosso grupo de estudos organizado no Telegram e no Discord. Os links estarão aqui abaixo para vocês. Saibam também que a gente está lá na rede ao lado de streams e se você quiser apoiar o nosso projeto, você pode fazer isso em apoia.se/Doutora Drag. Nosso PicPay é Dimitra Vulcano e nosso Pix é doutoradrag@gmail.com. Bye!